Aluno Marcos Mateus, do curso de História, ele apresentou um projeto de iniciação científica sobre o conceito de história na pós-modernidade. Boa noite, Marcos. Boa noite. Você pode falar um pouco sobre o seu tema? Sim, o meu tema eu iniciei em 2015 a pesquisar, e o meu tema tem o intuito de entender a história e a pós-modernidade, os dois conceitos, né? E a partir de agora, depois de um ano de pesquisa, eu estou mais focado em entender o conceito de pós-modernidade, porque existe uma lacuna dentro da própria história em entender o conceito, né? Então, as outras áreas, a sociologia, a filosofia, as artes de modo geral, né? Elas têm um conceito sobre a pós-modernidade, elas estão construindo esse conceito, né? E para a história, a pós-modernidade chega por outras áreas. Então, acaba que a gente não tem um domínio tão firme para falar sobre a pós-modernidade e saber o que é, né? Então, a ideia é trazer uma elucidação da pós-modernidade para a história, né? Ampliar o campo de entendimento sobre a pós-modernidade. E depois, entender como que a história se enquadra nesse período, né? Um debate também historiográfico. E sobre o material de pesquisa, o que assim você tem utilizado? Está sendo difícil achar? Então, as fontes, né, a bibliografia, dentro da história, ela foi bem mais difícil do que nas outras áreas. Igual eu já falei, né, dentro da história existe uma dificuldade de se encontrar. E a gente encontra muita coisa na filosofia, na sociologia, nas artes, né, na teoria literária. Mas historiadores mesmo a gente teve uma dificuldade. E o primeiro historiador que a gente encontrou foi o P.R. Anderson. Mas a partir dele ele foi trazendo para a gente mais elementos para a gente ir buscando outros historiadores. Então, a partir da obra do P.R. Anderson que eu consegui achar mais historiadores. Mas, de modo geral, na história foi mais difícil. E muitos alunos têm um pouco de dúvida sobre o que é a iniciação, como ocorre. Assim, você pode explicar um pouco? Sim. A iniciação científica é importantíssima, né? Eu realmente não sabia a dimensão de como ela pode ajudar. E fui descobrir agora, refletindo sobre todo o percurso que eu já fiz, eu fui ver que quando eu iniciei no ano passado, no início do ano passado, ela traz para você a oportunidade de você ir atrás de uma dúvida que você tem, uma hipótese, né? Você tem vamos dizer, um gosto por algum tema, então você vai buscar elementos, você vai buscar bibliografia junto com a orientação de um professor que já tem mais experiência que você. Então, é um momento de você errar, é um momento de você tentar, ter possibilidades. Então, não quer dizer que eu coloquei aquele tema, eu tenho que seguir ele completamente. É o momento de eu ir em busca daquele tema, mas eu posso muitas vezes ver que existem outros caminhos a ser seguido. E eu posso abandonar aquele tema e fazer um outro projeto no semestre que vem, já com um tema reelaborado. E a iniciação científica aqui da PUC permite isso, que a gente comece a pensar um problema, uma hipótese, tenha uma hipótese e busque as fontes com o apoio do professor. E se caso for preciso você mudar a linha de pesquisa que você está trabalhando, o tema, você pode mudar, né? Coisas que muitas vezes na monografia a gente já tem menos tempo e está mais apertado. Então a iniciação é o momento de você abranger os seus conhecimentos mesmo. E o seu orientador é o professor Leandro Menezes. O seu projeto tem que ter relação com a pesquisa dele ou pode ser algo externo? Tem que ter relação. O Leandro é o meu orientador, ele tem uma chamada de a pesquisa universal, né? A pesquisa onde ele cadastrou essa pesquisa e os orientandos dele têm que vir nessa mesma linha. Então, quando a gente vai fazer a inscrição na iniciação científica, a gente tem que ter a consciência de que o professor trabalha com aquela linha, né? E o Leandro trabalha com a questão da história singular, com os debates sobre a teoria da história, a filosofia da história, né? Ele como historiador e filósofo. Então, ele abrange para uma parte da história que é estudar a própria história, conteúdos mais teóricos, que vão mais para o lado da filosofia, né, da reflexão, da própria história, né? No caso, a minha pesquisa está enquadrada no campo de teoria da história, porque eu estou trabalhando com conceitos, coisas que a história não costuma, tradicionalmente a história do geral não trabalha, né? A história trabalha mais com fontes, documentos, né? Sim. E eu estou trabalhando com conceitos, mas de um ponto de vista historiográfico. E o tema universal do Leandro tem a ver com a teoria e a filosofia da história.
E aí eu tive que ver isso. Você aconselha o pessoal a iniciar com a pesquisa científica? É, de fato, algo que vai colher bastante no futuro? Claro, eu super indico todos que começam a graduação. Eu iniciei a partir do terceiro período, ainda por causa de realmente não ter não saber muito sobre como que ir atrás da iniciação, né? Eu acho que agora, nesse momento, está mais fácil a gente descobrir isso por causa dos grupos de estudo, que já tem um contato maior com o professor, e ali você já fala com o professor já passa para você que existe a iniciação e que você pode começar a pesquisar, e dentro da pesquisa maior dele, né? E o professor te dá a liberdade para você escolher o seu tema. Isso que eu acho muito interessante. Então, é um momento de você realmente buscar um tema que você gosta, um tema que você tem uma predileção, e que a partir daquilo você vai já imaginar um futuro de uma monografia, de um mestrado, de um doutorado, que você pode dar um segmento, né? Mas como eu falei também, é um momento de errar, você pode errar e mudar, né? Muito obrigado, Marcos, e boa sorte na continuidade da pesquisa. Muito obrigado.